Olá, meus queridos. Estamos dando início à nossa terceira aula de introdução bíblica. Eu espero que você esteja gostando dessa disciplina e principalmente que você esteja aprendendo um pouquinho mais sobre a origem, sobre a formação do livro sagrado. Nós vamos dar continuidade, então, à nossa aula hoje e vamos tratar dos materiais usados na escrita. Queridos, quando nós falamos dos materiais, deixa eu achar meu... Isso, aqui está o... Vamos, então, a origem dos materiais utilizados nos manuscritos. Nós não tínhamos papel como nós temos hoje, não tínhamos caneta esferográfica, coisa assim, então eram usados outros materiais. Que materiais eram esses? Principalmente 5 materiais, que eram o papiro, o pergaminho, o velino, o óstraco e tabletes de argila ou cera. Esses eram os materiais. Vamos a eles individualmente, um de cada vez. Vamos falar um pouquinho sobre eles, destacando que as escrituras elas são confiáveis, mas nós não temos nenhum livro, nós não temos nenhuma carta, nenhum fragmento autógrafo. O que são os autógrafos? São os escritos com a letra do seu escritor original. Por exemplo, nós não temos uma carta de Paulo com a letra de Paulo, ou de Silas, ou de Tércio, que escreveram as suas cartas. Nós não temos um evangelho com a letra de Mateus, nem uma epístola com a letra de João, nós não temos um livro com a letra de Moisés, ou de Samuel, ou do profeta Isaías, nós não temos. E duas razões principais, mas eu quero adicionar uma terceira razão, que eu acredito que Deus não permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque imagina o povo propenso, inclinado à idolatria como é. Você ter nas suas mãos um fragmento, um livro com a letra de Moisés. Será que não iriam idolatrar? Com a letra de Davi, com a letra de Paulo. Teríamos romarias, teríamos procissões, peregrinações, aonde ele estivesse, e uma verdadeira idolatria. Mas esses manuscritos autógrafos, eles não resistiram à ação do tempo, eles desapareceram, primeiramente devido à fragilidade dos materiais, como nós vamos ver. Eram materiais rudimentares, instrumentos rudimentares, o armazenamento era muito precário, e com isso essas cópias se perderam, elas deixaram de existir. Mas existem cópias fidedignas do texto original. Foram escritas, foram preservadas por rabinos, por escribas lá da antiguidade, e hoje estão nas faculdades, nos museus. Só para você ter uma noção da confiabilidade, texto de Isaías, que se tinha conhecimento, pergaminho com o texto de Isaías que se tinha conhecimento, ele datava de quase 500 anos antes de Cristo. Era o fragmento mais antigo que se tinha. E em 1947, lá nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, se descobriu cópias de depois de Cristo de Isaías, e comparando uma e outra, o texto era exatamente o mesmo. Então, isso mostra que mesmo 700 anos entre uma escrita e outra, de tempo decorrido, não havia alterações significativas. Então, por isso, nós podemos dizer que as cópias são confiáveis. O primeiro material usado era o papiro, que tinha uma importância muito grande para a economia, principalmente do Egito Antigo. O papiro era uma planta muito comum, encontrada nas margens dos rios da África. As folhas eram longas, fibrosas, não são, porque ainda se encontra, né? Um pouco semelhante, assim, para você comparar a cana-de-açúcar, as folhas da cana-de-açúcar.
No Egito, ele era encontrado, muito encontrado em abundância às margens do rio Nilo. E ele foi utilizado pelos egípcios para diversos propósitos, inclusive para escrita. Depois eu vou mostrar para vocês o processo, como ele era preparado para escrita, para o papel. Esse papel era utilizado pelos escribas egípcios, que escreveram textos, registraram as contas do Império Egípcio, e nas escavações arqueológicas em pirâmides egípcias se encontrou papiros, rolos de papiro, contando a vida, a biografia dos faraós. O material, então, era feito a partir da planta, os cíperos papiros, de caule afilado, triangular, que cresce em águas rasas e chega a atingir até 6 metros de altura. Era uma planta, não era pequenininha, era muito grande, era uma planta alta, podemos dizer. Ele era colhido manualmente, era deixado secar à beira do rio, às margens do rio, e depois, então, havia o processo para transformá-lo em papiro, propriamente dito. E aqui nós temos uma imagem que mostra, cortava-se o papiro, a casca do caule era separada, era cortada em tiras, depois se colocava essas tiras sobrepostas, uma na vertical, uma na horizontal, sobre uma pedra plana, cobria-se com um pano fino, e aí, em primeiro lugar, se macetava com um macete para uma grudar na outra, para se tornar um tecido só. Por cima do pano se macetava. E depois, com uma pedra, se dava um polimento, aparava-se pequenas arestas, cobria-se pequenas falhas e deixava a superfície lisa e pronta para ser usada, para ser escrita, no caso. Então, esse era o papiro. Tá? Em segundo lugar, nós temos o pergaminho, que era um material feito de pele de animais, ovelhas, antílopes, cabras. Gradativamente, este material pergaminho foi assumindo o lugar do papiro, por duas causas, por duas razões. Em primeiro lugar, o governo egípcio, os faraós, o governo egípcio proibiu a exportação do papiro. Parece que eles queriam o papiro como exclusividade, um produto apenas do Egito. Então, não podia-se mais exportar esse material. Segundo lugar, a durabilidade do pergaminho, couro, era muito maior que a do papiro. As peles de animais como cabras, ovelhas, antílopes, ela tinha uma resistência maior. E por que pergaminho? Porque ela surgiu na cidade de Pérgamo. Você lembra lá as 7 cartas do Apocalipse? Sardes, Tiatira, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia. Pérgamo estava lá. Hoje, essa cidade, as ruínas de Pérgamo estão na Turquia, numa região próxima ali à cidade de Bérgama. E esse nome, então, pergaminho, vem de lá, Pérgamo. Nós temos uma foto aqui de um pergaminho muito antigo, ela está no Museu da Bíblia em Barueri, São Paulo, e esse texto mostrado aqui num pergaminho é o texto de Gênesis capítulo 1, todo o capítulo 1 num pergaminho, apenas a título de curiosidade. O pergaminho, ele foi muito usado e difundiu-se por todo o mundo, e nós temos aqui mais uma foto de um fragmento de um pergaminho. Hoje você encontra muitos rolos, muitos textos, muitos fragmentos de pergaminhos com esse material que estão espalhados pelos museus e universidades do mundo e são consultados por tradutores e estudiosos da Bíblia. Depois nós temos o velino, que é o terceiro material. O que é o velino? O velino é um material elaborado a partir da pele de filhotes de bezerros, de cabritinhos ou cordeiros natimortos.
não sei se você lembra lá na culinária, há um prato, a vitela de cordeiro. O que que é? É um cordeiro recém-nascido que é sacrificado. A carne é uma cabra extremamente nobre e muito utilizada em restaurantes finos, tal. E o velino era o couro desse animal recém-nascido ou natimorto que era utilizado para a produção de pergaminhos. O produto, o papel, o resultado do velino, do couro de vitelo, é que ele era um material muito mais nobre, diferenciando-se do pergaminho. Nele eram usados peles de melhor qualidade, mais flexível, produzindo assim um material compacto, liso e acetinado. Os ricos usavam muito, os nobres usavam muito. Era um material nobre, era um material mais caro e, portanto, mais difícil de se adquirir. Mas também era usado, e existem vários fragmentos de textos em velino. Depois nós temos óstraco. O que é o óstraco? O óstraco é uma concha ou um fragmento de um vaso de barro que quebrou. Então, pegaram aquele caco de vaso e escreveram nele, ou pegaram uma concha e escreveram nela. Foi muito usado, foi amplamente usado pela população do mundo antigo. Tá? Nós temos aqui a representação de um fragmento de cerâmica que foi usado e descoberto. Ele é conhecido como óstracos de Samaria. Essa é a foto de um dos 64 fragmentos que foram encontrados na escavação de Samaria, que estavam na sala do tesouro do palácio de Acabe. Nós sabemos que a Samaria foi tomada, foi destruída pelos assírios em 750 a.C., e numa escavação em 1910, ou seja, muitos anos depois, 1900, 2.600 anos depois, aproximadamente, um grupo de arqueólogos encontrou as ruínas do palácio de Acabe, e lá existiam 64 cerâmicas óstracos, portanto, falando sobre a vida no palácio. É do tempo bíblico, mas esses fragmentos não se referem ao texto bíblico. Se referem à vida na corte, documentos, biografias, etc. Não é o texto bíblico, embora ele seja contemporâneo de Elias, de Eliseu, de Acabe, de Jezabel e de outros personagens bíblicos. Depois nós temos o quinto material, que eram tabletes de argila ou de cera, que era usado por pessoas mais pobres. Por quê? Porque era mais barato. A produção era mais fácil. Pegava um pouquinho de argila, um pouquinho de água, misturava-se, colocava-se numa forma, numa moldura de madeira, se dava o formato, o tamanho desejado, se recortava as bordas ou deixava no formato da própria forma, e ali se escrevia. E depois de escrito, colocava-se ao sol para secar. Aquela forma ou moldura poderia ser reutilizada muitas vezes mesmo. Tá? Aqui nós temos uma réplica de tablete de argila que está no Museu da Bíblia, em Barueri, São Paulo. Os instrumentos utilizados. Nós não tínhamos, naquela época, a caneta, nós não tínhamos lápis, então se usava um estilete de metal, uma haste fina de metal, que era o estilete ou estilo. E é interessante, hoje nós falamos do estilo de escrita, do estilo de fala, do estilo da pessoa, a origem vem daí. Um escritor tinha o seu estilo, o seu estilete fininho, redondinho, o outro tinha um pouquinho mais grosso, retangular. E quem conhecia os escritores olhava para o texto escrito e dizia: esse é o estilo do fulano. Então, daí veio a palavra estilo. Nós tínhamos a pena, normalmente pena de ganso ou de algum animal maior, com uma pena longa, que era molhada na tinta e usada. O cinzel, principalmente em pedras,
eles eram usados para as letras eram esculpidas, o canivete, que tanto servia para cortar o material, para dar a forma desejada, quanto para escrever com a pontinha, e a tinta, que também se usava nesses materiais. Nós temos alguns outros materiais e algumas curiosidades para trazer para você. Aqui nós temos uma réplica da Pedra de Roseta. O que é a Pedra de Roseta? É um granito negro, cerca de 1,30 m de altura, 80 centímetros de largura, 30 centímetros de espessura. Essa pedra está no Museu Britânico em Londres hoje, e ela foi encontrada cerca de 700 anos antes de Cristo, e ela foi toda escrita em caracteres egípcios antigos. Levou muito tempo para ser decifrada, e hoje se encontra lá. Não tem nada a ver com a Bíblia, mas é apenas uma curiosidade. Depois nós temos um outro material que é usado, chamado palimpsesto. O que é o palimpsesto? Em virtude das crises econômicas, o pergaminho tornava-se cada vez mais caro, mais difícil de adquirir. Então, as pessoas escreviam um texto, mandavam uma carta, por exemplo, a carta era lida, eles raspavam, lavavam e usavam novamente. Esses materiais eram chamados de palimpsestos, do grego palim, de novo, e psesto, raspado. Então, aí vem o palimpsesto. Tá? Um famoso manuscrito, o Código Efraimita, está escrito em um palimpsesto. Esse texto que foi guardado, foi preservado, se encontra no museu hoje, ele é um palimpsesto. Por meio de reagentes químicos e de raios ultravioletas, eruditos, estudiosos, pesquisadores têm conseguido fazer reaparecer a escrita primitiva desses palimpsestos. Então, eles leem o texto que está hoje estampado, depois passam o pergaminho por um processo químico e de raio ultravioleta e conseguem ler o que estava escrito lá. Dos 250 manuscritos unciais conhecidos hoje do Novo Testamento, eles 52 são palimpsestos, são textos reutilizados. É um material que foi reescrito. E o formato dos livros ao longo do tempo, ele apresentou duas formas bem distintas, o rolo e o códice. Tá? O rolo, aqui nós temos uma foto do rolo, tinha-se duas hastes nas quais se enrolava o pergaminho, que ele podia atingir vários metros de extensão. Então, com uma mão ia desenrolando e com a outra mão ia se enrolando para ler. Lembrando que a escrita hebraica começava da direita para a esquerda. Então, você ia desenrolando com a mão direita, lendo e enrolando com a mão esquerda. O manuseio de um rolo era mais difícil do que de um livro atual. O leitor precisava, então, empregar as duas mãos, uma para enrolar, como eu já disse, outra para desenrolar. Além disso, as comunidades cristãs primitivas, elas acabaram descobrindo que era difícil encontrar específicos tópicos, específicos textos num rolo. Tá? O que acontecia? Você quer ler um texto, você tem que desenrolar aí procurando, lembrando que a Bíblia não era dividida em capítulos nem em versículos, era o texto corrido. Tá? Então, era muito difícil. Entre o povo judeu, bem como no mundo latino, grego-latino, os livros eles foram publicados inicialmente em forma de um rolo feito de papiro ou pergaminho. Depois, então, começou a se usar um outro formato, que é o códice. A palavra códice vem do latim codex, que significava, que designava primitivamente um bloco de madeira cortado em várias folhas ou tabletes para se escrever.
Então, o que eles faziam? Eles pegavam os pergaminhos e cortavam os pergaminhos num determinado tamanho e iam colocando uma folha atrás da outra, depois elas eram costuradas e tinha-se assim o tipo de um livro para se manusear, que era muito mais fácil, que era muito mais tranquilo o manuseio. Tá? Dos 111 manuscritos bíblicos que nós temos lá do início da era cristã, dos primeiros 400 anos, 99 deles estão em forma de códice. E a vantagem, ela era muito grande, como nós vimos. Tá? Agora, nós vamos fazer uma pausa, terminamos a nossa aula de hoje, e na próxima aula nós vamos tratar da canonicidade das escrituras, da necessidade de uma escritura canônica. Eu quero agradecer a todos por terem assistido, por estarem junto conosco. Espero que a sua mente esteja se abrindo mais para as verdades bíblicas, para esses aspectos um tanto práticos, mas importantes das Escrituras Sagradas. Então, até a nossa